E aí, Fala, Wilson, tudo bem? bom, tranquilo, Henrique? Tá ouvindo bem aí, o sol? Tudo perfeito, cara. Ah, Ouvindo ótimo. Tá tudo ótimo. então, aqui E, no Instagram fica 1 hora a live, daí ela cai. Caso a gente precise de mais tempo, daí ela caindo, a gente inicia de novo, entendeu? Aí eu salvo tá o vídeo aqui. Aí ele tranquilo. começa a aparecer aqui para mim. Então agora é 5 horas. Quando faltar alguns minutinhos, a gente avisa caso precise. Beleza? Tranquilo. E aí, Tá como estão as ouvindo coisas bem? O aí? som tá bom? Tá meio travando, tem hora, o seu áudio, mas acho que pode ser a minha internet, talvez, não sei, Tá. O pessoal talvez, poderia mas, responder aí se tá me ouvindo bem, se tá nos ouvindo bem, né? aham. Ah, às vezes é a internet que dá uma travada, né, e o áudio fica meio cortado, assim, mas é normal a internet fazer isso, né, é bem tranquilo. Mas vamos começar a falar dos nossos assuntos, Vamos e, lá. e aí conforme o pessoal for interagindo também, as coisas vão, né, vão mudando. Então, os colegas meus que estão entrando aí, e a gente vai falar com eles também, conversar, dependendo do que eles forem mandando, a gente vai fazendo aí, vai discutindo. Eu acho que a primeira coisa aí que a gente poderia conversar com o pessoal um pouco é entender bem o que é uma estrela, né? Porque muitas vezes nós ouvimos falar sobre essas coisas. Ah, uma estrela tal pode ser observada a olho nu, não sei o que lá, ou tal coisa acontece, ou sol isso, sol aquilo, né? Que é a estrela, digamos que talvez esteja mais perto da gente, é o Sol. Mas a gente entender o que é essa estrela. Você quer começar a dar uma definida no que é uma estrela? Cara, basicamente uma estrela é uma bola de gás, né? Uma bola de gás muito quente, então isso tem que ficar muito claro que se você tentasse pisar no solo de uma estrela, você não acharia nenhum solo. É uma bola de gás que é muito, muito quente, né? Na ordem de milhões aí de graus Celsius, que é a temperatura interna da estrela. Se você tentasse pisar no solo dela, você não pisaria, você passaria direto, né? Se você sobrevivesse à temperatura que há no interior da estrela, você você passaria através dela, porque é assim como você anda de avião, anda de carro, né? Você está andando num fluido, né? No caso, a atmosfera terrestre. Na estrela você também só tem gás, né? E aí, quer dizer, e- então uma estrela é um aglomerado de gás muito, muito quente, né? Muito, muito quente. E daí a gente pode falar para o pessoal que a gente aprende na escola básica ali que existem 3 estados da matéria, que é o estado sólido, líquido e o gasoso. Só que, na verdade, nós temos 5 estados, né, na matéria. E um desses estados é o que é mais comum nas estrelas, que é justamente os plasmas. São gás ionizado a alta temperatura, né? Então, eu Sim, acho que, perfeitamente. é, que é uma das coisas que, às vezes, na escola básica, não é transmitido para as pessoas essa ideia de que existe, além dos 3 estados básicos da matéria, existem esses outros dois, um que é para altas temperaturas, né? E outro que é para baixas temperaturas, próximo ao zero absoluto. Então, quando a gente pensa geralmente nessa estrela, o Sol especificamente, a gente pode pensar na ideia de que o estado de matéria que constitui esse corpo não é um líquido, nem um gás necessariamente. É mais próximo de um gás, só que ainda ele está sendo ionizado, ele está perdendo matéria, né, perdendo elétrons, etc. O pessoal acha que tem uma ideia melhor. A ideia, quando a gente fala de gás, o que eu estou querendo dizer é que tem os átomos, né, que compõem a matéria, mas na verdade os elétrons ali estão todos desligados, né? Essa Uhum. é a chamada ionização, é que o professor Wilson está se referindo, tá? É Você não exatamente assim. tem a altíssima temperatura da estrela faz com que os elétrons de cada átomo se desliguem, né? No interior da Uhum. estrela. Isso é legal. Daria para fazer uma outra live só sobre os estados da matéria, né? Que a gente Certamente, conversar só sobre certamente. os estados, porque é bem interessante, né? Que eu me lembro na escola, a gente aprende só os 3 estados básicos, né?
Isso, é. Que eu me lembre na escola, são os 3 estados, até o ensino médio ali. E daí talvez, né, você consiga estudar depois esses outros estados aí, que são o plasma e o condensado, né? Mas eu acho que fica legal a gente falar assim, o pessoal ter ideia de que existem esses outros estados da matéria, além do gás e do líquido e do gasoso, né? Do estado sólido, líquido e do gasoso, Sim, básico. sim. Então, se quer, pode continuar aí e falar um pouco mais da estrela, se você quiser dar uma Não, explanada a acho que mais. assim, a definição de estrela é basicamente essa, assim, né? Agora, os tipos, você tem, assim, números, né? Tamanhos, quantidade de massa, enfim, isso, a quantidade de estrelas que você tem no universo, né? Assim, Quase infinito, né, para dizer a verdade. isso. É um número gigantesco, né? São ah, mais de 100 bilhões de estrelas, né? Se eu não me engano. São, E isso no universo visível, né? No universo que a gente conhece, né? Que a gente consegue observar. Então, tem das mais variados tipos, né? De tamanhos e massa, né? é uma das classificações, né, para as estrelas, né, o tamanho e a sua massa, né? É uma das maneiras de Isso. classificar, né, as estrelas. E A se quiser, referência é o Sol, né? Que é a nossa estrela mais a nossa estrela, né? A estrela que a gente consegue estudar melhor por conta da proximidade. Então é a nossa grande referência. Então é tudo em relação ao Sol, né, Wilson? Então você vai definir as massas das outras estrelas em relação à massa do Sol, o tamanho das outras estrelas em relação ao tamanho do Sol, né? o Sol é a nossa geradora da luz, que é o que basicamente que dá a oportunidade da vida existir no nosso planeta, né? Porque sem luz não existiria a vida aqui, que é um dos processos mais comuns ali, quando você pega desde a própria teoria da evolução, né? Você precisa da luz para que haja energia e aí os micro-organismos vão evoluindo até chegar nos estágios mais avançados. Então, Uma da, uma, se não fosse o Sol, não teríamos nada aqui na Terra do que a gente tem hoje. uma das coisas que é muito que o pessoal geralmente não sabe o pessoal acha que o elétron, quando ele se liga ao núcleo, ele emite um fóton, né? Ou então, quando ele se liga ao núcleo. Quando isso ocorre muito no interior da estrela, o fóton não consegue sair diretamente e vir para a Terra. Ele fica milhões de anos ali dentro da estrela, num processo aleatório de absorção e emissão, né? Absorção e emissão. Então, esse fóton emitido por um átomo, ele é absorvido por outro, ele fica num caminho aleatório, né? Sem rumo, né? Leva milhões de anos ali dentro da estrela até sair da estrela. Quando ele sai da estrela, ele demora apenas 8 segundos para chegar na Terra. Exatamente. Como a massa é tão grande, tão densa, né? Ele escapa, aí ele é prego por outro, e aí escapa, fica nesse caminho aleatório. E só então, quando ele vai para as partes, digamos, com menor temperatura do Sol, né, dentro da própria massa, que ele consegue escapar para o espaço, né? E aí ele viaja, Isso. no caso, para a Terra. É uma coisa absurdamente maluca, né, de pensar, né, imaginar. Por isso que dá para ver as manchas solar com telescópio mesmo, que essas manchas têm a ver com regiões de maior e menor temperatura dentro do próprio Sol, né? Isso As você manchas solar. você pode pensar algo análogo como uma caneca fervendo água, né? E aí você tem as correntes de convecção, né? Temperaturas vão ficando mais quentes, elas vão tendendo elas tendem a ir para a superfície, o que é mais frio tende a ir para o interior, né? Essas correntes de convecção também ocorrem dentro do Sol, e devido a essa diferença de temperaturas, ocorrem essas explosões gigantes, né, na superfície do Sol, como o Wilson está falando. São explosões que liberam milhões de partículas, né, o chamado vento solar aí, né? Uhum. Que é o que a física, os físicos
classificam como vento solar, né? Tem toda uma área da física dedicada a estudar a atmosfera solar, né? E aí o Isso. pessoal estuda justamente isso, para entender os processos de fissão e de fusão nuclear que acontece dentro do Sol, que até que a gente comentou na outra prévia lá, que é um processo de Uhum. liberação de energia altamente eficiente e que se você conseguir reproduzir isso em escala laboratorial, você poderia utilizar essa energia aqui, né? Então esse processo dentro do Sol de emissão de energia é um processo que tem toda uma demanda de estudos. Existem grupos de pesquisa extremamente trabalhando exatamente com isso e aprofundadamente no assunto. Acho que tem um documentário agora na própria Netflix que é sobre o Sol. Não sei se você chegou a comentar com seus alunos, alguma coisa. E aí, nesse Não, não. documentário, passa várias expedições que o pessoal faz, inclusive em vulcões, né, para tentar entender também a questão da larva dos vulcões, como que é conseguido os processos de emissão de energia ali. E aí o pessoal também estuda o Sol, a atmosfera solar, porque o objetivo deles é a geração de energia pelo mesmo mecanismo, né? Uhum. Eu vou falar um pouquinho do que eu falei na prévia, né? Você tem praticamente, não sei se o pessoal já leu ou não, mas no interior de uma estrela, a estrela é formada, quando uma estrela é formada, basicamente o que ela é, a matéria inicial dela é gás hidrogênio, né? Então, o que Certo. acontece? Você tem, no caso do Sol, né, o resquício da nebulosa, de uma, de uma nebulosa, né, uma nuvem de gás, mesmo que está no espaço. Então, assim, o universo ele esfriou e formou-se os primeiros átomos, né, os átomos mais simples, que são os átomos de hidrogênio. E aí, várias regiões do espaço, né, elas formaram essas nuvens de gás hidrogênio. E devido à ação das forças, que também foi formada quando o universo se formou, você tem a força gravitacional, né? Não vou falar aqui das forças que formam os átomos, mas você tem quatro forças, né? O pessoal tem que saber que tem a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força eletromagnética e a gravitacional. A força que impera aí na formação da estrela é a força gravitacional, né? Então você tem a força gravitacional ao longo dos milhões de anos vai atuando para condensar a matéria, né, juntar a nuvem em alguns pontos, né, de alta densidade. Chega num momento que a força da gravidade comprime tanto, né, como se fosse vai comprimindo mesmo, né, querendo formar blocos, essa matéria começa a queimar, que é exatamente o processo que a gente estava falando. O que é queimar a nuvem de hidrogênio? Essa alta temperatura dentro da estrela forma o plasma, que a gente estava comentando, e aí você começa a fundir, né, a fazer a fusão de dois átomos de hidrogênio e um átomo de hélio, né? E aí a estrela vai produzindo outros elementos químicos, né? Outros elementos químicos vão sendo produzidos. Quer dizer, num primeiro momento, né, é só a transformação de hidrogênio em hélio, tá? E aí começa a queima da estrela. É, acontece que essa queima, a gente sabe, né, assim, a gente consegue explicar ela via teoria da relatividade, né? E aí essa queima, ela produz, quando ela é produzida, tá? Quando a queima é produzida, você libera mais energia do que você gasta para realizar a queima. E isso é importante, tá? Porque lá na frente a gente vai falar das estrelas que explodem, quando a estrela explode, tá? Mas presta atenção nesse detalhe. Então, ela produz mais energia quando ela faz a fusão do que quando você junta dois átomos de hidrogênio, sobra energia, tá? Então, dois átomos de hidrogênio liberado, eles são mais pesados do que um átomo de hélio, tá? Um átomo de hélio. A quantidade de diferença de massa, segundo a equação, é igual a mc² da relatividade, né?
libera energia, libera energia. E é essa energia que, enfim, é convertida em calor e em luz que chega até a gente. É calor na forma de radiação, né? Isso é. Que chega para nós aqui. É exatamente esse o processo. Isso é o básico que acontece praticamente em todas as estrelas, né? Aí o que vai Isso é. mudar é justamente a evolução dela. Como você disse, ela pode explodir, como pode acontecer outros efeitos. Inclusive, teve alguém que Isso. perguntou aqui, acho que foi um aluno meu, que foi aluno meu da pós-graduação. Vou ler a pergunta dele. Quando é uma meia-vida de uma estrela? E quando uma estrela morre, o que acontece com sua matéria? Então, ele perguntou sobre meia-vida e também sobre o que acontece com a estrela, que é o processo da evolução, né? Que é exatamente isso de explodir, pode virar um buraco negro, ela pode esfriar, né? São várias coisas que podem acontecer. Quer dar uma comentada aí? Pode chegar. Tá. A meia-vida da estrela, bom, eu não sei, Wilson, você saberia? A meia-vida da estrela, acho que não é assim igual é Eu acho que diferente é é relacionado à diferente da massa, rádio, né? entendeu? Como que Eu eu acho que é posso relacionado dizer? à quantidade de massa que ela perde, e aí você faz uma proporção, acho que em relação à massa do Sol. É uma coisa desse tipo. É um décimo da massa tem uma nova perspectiva de vida. Então, esse tempo de vida dela também é medido em relação ao Sol, pelo que eu estou verificando aqui. Então, o que acontece? Quando ela queima, ela perde bastante massa, faz um comparativo com a massa do Sol. É aí que eles definem o tempo de meia-vida, mas em função da massa da estrela. Uhum, É essa a ideia. tá, Mas aí para cada tá. estrela tem que calcular, vai ter que saber, né? Não tem uma tabela, assim, não é algo assim. Então, é isso que eu estava pensando. Não é assim, tá, eu não sei se a pergunta do seu aluno foi em comparação com o urânio, por exemplo, né, que o processo lá é de fissão, é separação de núcleos, né? Aham. Ali na estrela vai ser um processo inverso, vai ser um processo inverso, mas você não chega. É um processo. Bom, você tem que praticamente medir a massa total de hidrogênio, né? Uhum. E monitorar essa massa ao longo do tempo, né? E aí vai depender de cada estrela, como o Wilson falou. Você tem muitos parâmetros, né? Você tem massa e tamanho em relação à massa do Sol, tá? É. Vai depender de cada estrela aí, né? Ah, se ela é O que, uma estrela muito massiva, se é uma estrela amarela igual ao Sol, né? Que é uma estrela, vamos dizer assim, tranquila, né? Eu não sei se eu posso usar esse termo entre aspas, tranquila no sentido de que não há grandes na vida toda do Sol não vai acontecer muita coisa, né? Assim, ela não vai aham. explodir, ela não vai, enfim. Uma definição que eu achei aqui mais simples, talvez, seria dizer que as massas das estrelas que são bem maiores que a do Sol, cerca de 10 vezes maior que o Sol, pode, por exemplo, e vão durar dezenas de milhões de anos. Enquanto que o tempo de vida de astro solar é em torno de 10 milhões de anos. Então, se ela vai Uhum. durar dezenas de milhões de anos a mais que o Sol, né, então daí você pega metade disso, seria a ideia da meia-vida da estrela. Então, depende da massa dela, que é exatamente a massa, né, de hidrogênio, que é o que vai acontecer essa perca de energia. Mas eu acho que deu para ele entender bem o que está associado ao tempo de meia-vida, como que é medido, né? Como que é É, feita essa a, medição. a, a ideia, a ideia é a mesma do urânio, tá? Então, assim, é o tempo, seria o tempo que leva para a estrela chegar à metade da sua massa, né? Essa é a definição. Aham. Mas é muito estranho falar isso para estrelas para mim por conta do seguinte fato. A massa que a estrela perde é só a massa que é liberada depois da fusão dos elementos, tá? E essa massa que é liberada, ela não é tão grande. A energia é grande por causa do C quadrado, do E igual a mc quadrado, tá? A energia é muito grande.
mas a massa não é tão grande, a massa que é perdida. Você entendeu? Então, o que vai acontecendo dentro da estrela é que um elemento vai sendo se transformado em outro, entendeu? Eles vão ficando cada vez mais pesados, né? Elementos, primeiro é o hidrogênio, depois é o hélio, e aí se você pega a tabela periódica, até o ferro, tá? Ele é formado dentro do núcleo da estrela por esse processo de fusão nuclear, tá? Exatamente por esse processo. Tá? O ferro é problemático. Daqui a pouquinho a gente conta por quê. O ferro é problemático. Agora, uma coisa que eu queria ainda reforçar nesse tópico, e o que eu falei na prévia de ontem, são os reatores, né? A nova geração de reatores que tentam fazer fusão nuclear, tá? É uma tecnologia, assim, se você assistiu O Homem de Ferro, você sabe que o Tony Stark tem lá no laboratório dele um reator de fusão nuclear, que a tecnologia ainda é inviável e toda aquela história. Essa coisa que está no cinema não foi tirada do nada, não foi inventada. Isso já é uma história que os físicos correm atrás desde a década de 70, década de 60, tá? E agora existe um projeto grande na Europa, os chineses estão correndo muito atrás para conseguir fazer esse reator de fissão nuclear ficar viável, tá? O que é ele se tornar viável? Você gasta muita energia para fazer os átomos se fundirem. Você tem que, quando os átomos se fundem, a energia liberada tem que ser maior do que a que você gasta para fundir eles. Aí esse reator vai ficar viável. E isso depende de escala de reator, tá? Então você tem que aumentar cada vez mais o reator para tentar chegar em alguma coisa que seja viável. E aí, se você acompanha aí, tem vários projetos, se você tem interesse na área, quiser fazer seu doutorado no exterior, quiser fazer pós-doc aí, procura no Google, tem vários projetos de pós-doc na área, na Europa, sendo financiados, tá? Fica a dica para quem se interessar. Bacana, hein? E, bom, pegando esse gancho aí que você está falando sobre os reatores nuclear, né, geração de energia, acho que vale a pena falar um pouco sobre a importância de estudar uma estrela, ou a importância de estudar o Sol, ou a própria importância do estudo, né, da astronomia. Deu uma travada aí, não sei se você está ouvindo. Está ouvindo aí? Acho que deu uma travada aqui, cara. Não, tranquilo. Acho que agora vai estar voltando aí. Tá. Tá ouvindo aí? Beleza? Agora sim. Tá. Então, alguém falou que estava dando eco, aí falou se você tivesse fone para colocar, porque daí para de dar eco. Eu não sei se é... Aqui eu não estou ouvindo com eco, não, mas não sei você aí. Se tá cara, infelizmente eu tô sem fone aqui, cara. Não, tranquilo. Eu não estou ouvindo com eco, não, mas está tranquilo. Eu estou conseguindo ouvir bem aqui. Mas, aproveitando essa coisa que você falou dos reatores, financiamento de pesquisa, que existem hoje vários programas, né, como a gente viu aí a SpaceX, né, que está explorando o espaço, então está dentro dessa parte da cosmologia, da exploração do espaço de modo geral, não só do estudo de estrelas, mas talvez a gente conversar um pouco sobre a importância ou por que se investe tanto em estudar uma estrela, ou por que é importante estudar uma estrela, o mecanismo de evolução, de geração de energia dentro de uma estrela, ou por que é importante estudar o Sol, por que o pessoal investe tanta grana, tanto dinheiro nesse tipo de projeto, né? Qual que é a importância disso para nós que estamos aqui na Terra? Sendo que uma estrela está lá tão distante da gente, por que é importante mandar uma estação espacial, se você puder dar uma contextualizada nisso aí, para o pessoal entender a importância desses estudos e desses financiamentos de projeto. Como a gente conversou sobre o LHC, porque investir tanto dinheiro em um procedimento para descobrir se existe algumas partículas elementares ou não. A gente sabe que dá para fazer muito mais teste além disso. Não era só o bóson de Higgs que estava envolvido ali. Mas o porquê desses projetos assim... né? Tá, pessoal, vamos dizer assim, antes
antes do século XVIII, vamos dizer assim, antes da Revolução Industrial, a ciência, ela era menos, vamos dizer assim, com viés menos de aplicação. Os cientistas, eles tinham que argumentar bastante sobre o que faziam, tá? Para convencer quem tinha dinheiro na época, né? Os fidalgos, os reis, enfim, para desenvolver tecnologia e que isso traria algum benefício para ele ou não, tá? E com isso foi se percebendo a importância de se fazer dinheiro, de se fazer ciência, tá? De se fazer ciência. Então, assim veio a invenção da máquina a vapor, assim veio todas as invenções. A palavra-chave aqui é a inovação, tá? E o pessoal sabe disso desde a Renascença. A palavra aqui é inovação. Depois veio o sistema capitalista e países desenvolvidos, eles perceberam rápido, tá? Isso aí se percebe rápido, que inovação é o motor do capitalismo. E como é que você faz inovação? Quando eu quero dizer motor do capitalismo, é que gera riquezas, gera dinheiro, pessoal. Então, assim, não é à toa que se investe em ciência de base, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, o computador. O transistor foi desenvolvido nos Estados Unidos. A gente produz transistor aqui? A gente só compra transistor, tá? Então, imagina o tanto de riqueza que essa inovação, essa tecnologia gerou para aquele país. Quem hoje no mundo não usa um celular ou um computador? Quem? São invenções que modificaram toda a nossa vida, né? É igual a energia elétrica, você não tem mais como viver sem. Hoje acaba a energia, 5 minutos você já fica maluco. Você não consegue mais viver sem energia. Você não consegue mais viver sem o celular, você não consegue mais viver sem olhar o Google, tá? E aí, eu vou entrar agora na história dos reatores. A estrela parece tão distante, parece tão, assim, suspenso no ar, né? Que relação que tem comigo? Eu vou estudar uma estrela por estudar? Só, legal, é uma nuvem feita de gás quente e ela emite luz e essa luz não deixa a gente morrer. Até aí, tá bom, um filósofo ou alguém que gosta mais da questão do ser e do porquê da existência vai se satisfazer com essa questão. A maioria das pessoas não, tá? As pessoas que não são filósofos. Mas você pode pensar no seguinte: um reator desses de fusão nuclear que está sendo que tem uma força-tarefa aí de 5 ou 6 países da Europa, que a China está tentando fazer, tá? É um reator que a promessa dele é produzir tanta energia quanto o reator de fissão nuclear, tá? Tanto energia quanto. Uma energia limpíssima, porque agora você não tem mais os requisitos atômicos, o requisito da radiação atômica, né? Porque você está fazendo fusão de hidrogênio em hélio, e nenhum dos dois elementos são radioativos. Se o reator explodir, o gás ele se esfria logo e não tem consequência nenhuma, entendeu? E é uma energia extremamente limpa em todos os sentidos, tá? Quem dominar essa tecnologia vai dominar a matriz energética do planeta, gente. Vai substituir energia a gás, energia eólica, todos assim. É claro que tem algumas regiões que acaba ficando inviável. A gente tem problema de logística, né? Esses problemas talvez não vou falar para você que vai extinguir todos os tipos de energia, mas vai dominar. E quem domina a matriz energética, pessoal, domina um poder gigante sobre o resto dos outros países, enfim, vai vender toda essa tecnologia, vai gerar muita riqueza, vai gerar emprego altamente qualificado, a demanda de mão de obra é uma demanda de mão de obra extremamente qualificada. A pessoa, para trabalhar num reator desse, ela tem que ser um engenheiro físico, ela tem que ser um físico, sabe? A indústria, para construir o reator, a demanda de indústria, é uma indústria altamente qualificada, você entendeu? Então, é muito diferente da indústria familiar que trabalha o pai, a mãe, a irmã, que vende ali
a peça da tampa de panela de pressão que quebrou, entendeu? Então, é geração de riqueza, é o que torna o país desenvolvido, é onde o mundo quer competir. E a gente tem que correr atrás disso, entendeu? Acho que, não sei se quiser colocar mais alguma coisa, Wilson. Não, eu acho que é exatamente isso. A ideia de você usar, por que que é importante estudar essas coisas, hoje o foco na geração de energia, né? Você pensar que se você dominar um mecanismo que acontece dentro de uma estrela e usar isso para gerar energia aqui, pô, é fabuloso, né? E como que a gente vai aprender isso aí? Observando o que acontece lá com as estrelas. Assim como eu citei a SpaceX, estação espacial, etc., o homem vai ter que dominar outros lugares, né? Você dominar o espaço você abrir, né, as opções, os horizontes aí para o ser humano. Então hoje, se a gente consegue fazer essa transmissão ao vivo aqui, é porque tem um satélite lá no espaço, né, que está, né, então a importância é o desenvolvimento tecnológico, né? O desenvolvimento tecnológico está atrelado à ciência, que está atrelado, né, ao capitalismo, como você comentou. A ciência, ela tem essa base de geração de riqueza, geração de recursos. E quando a gente fala no capitalismo, a gente fala no sentido de gerar riquezas, né? Não numa ideia muito de capitalismo político, né? É no sentido de gerar capital mesmo, de gerar Aham. riqueza, que é uma coisa que vende e vende caro demais, né? O conhecimento e a evolução tecnológica é uma coisa que você vende e vende muito caro. Então, a gente dominar É o aquilo, espaço, entender essas coisas é extremamente importante. aquilo que a gente vinha dizendo ontem, né? O Brasil, quais são as tecnologias? Assim, o Brasil tem bolhas tecnológicas, né? Você tem a Aham. Embraer, você tem uma coisa ou outra, mas a gente é muito carente nesse sentido, né? E a gente A tem a gente usou o Embrapa, exemplo do. que é A para gente, agroindústria, é uma. então, a gente usou o exemplo dos respiradores até, né? A gente usou exatamente esse exemplo. O Brasil Isso, não produz os respiradores, e é algo relativamente simples, mas não consegue produzir isso de forma rápida, eficiente, etc. Então, você tem que estar importando esse tipo de tecnologia, né? E isso acontece para tudo. A gente citou a isso, Embraer, a gente citou as montadoras de veículo, né? Quais são os veículos isso, que são desenvolvidos, planejados e desenvolvidos aqui no Brasil? A gente praticamente não tem, né? E, então só tem isso é. montadoras. A peça ela vem pronta e monta aqui. Então, é diferente de você criar um protótipo, testar e fazer essa tecnologia sair daqui, né? Você não gera patente, você não gera o lucro grosso não fica aqui, entendeu? O lucro grosso Uhum. com toda essa tecnologia não fica aqui. Ele fica no país que originou a tecnologia. Isso é bastante importante salientar. E aí, pessoal, se o país é rico, tem mais chance de distribuir a riqueza entre as pessoas, né? Então, é aí a Com importância de certeza. se investir na ciência e tecnologia. Investimento em ciência e tecnologia é um dos caminhos aí, um dos caminhos-chave para tirar o país de um buraco, tá? Ah, com certeza. Se a gente não Eu pego consegue como produzir exemplo uma a peça, Coreia do Sul. A Coreia do Sul, se você pega, tem gráficos aí mostrando que em 10 anos a economia dela era muito parecida com a do Brasil. Eles organizaram a casa, falaram, não, nós vamos investir em ciência e tecnologia. Hoje você compra o celular da LG sul-coreano, a televisão a máquina de lavar roupa é sul-coreana. Tudo que for da LG aí que vocês estão usando, pessoal, tudo sul-coreano, entendeu? E eles são hoje considerados, dos países asiáticos, um dos mais desenvolvidos. você tem que conseguir produzir, né, a tecnologia. Então, o Brasil, teve uma live até que eu comentei isso, o Brasil Isso, desenvolve, por exemplo, dentro da física, uma pesquisa de ponta. A gente pensa na física teórica brasileira, é de ponta. Tem muita pesquisa, muito pesquisador muito bom, que é altamente citado em vários lugares, etc, etc. Mas quando a gente parte para essa parte de patente, né, onde você desenvolve um mecanismo, desenvolve um protótipo, cria a peça, né, cria o material para produzir aquilo ali, tal, 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 faço tudo isso, aí o Brasil começa a ficar deficiente, 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 e praticamente não existe, muito pouca coisa, né? A própria cultura, que a gente então, comentou, né, de patentes, não é uma cultura muito
comum aqui do brasileiro, né? Ah, vou desenvolver um determinado sistema, uma prótese, alguma coisa do tipo. Não é nem da cultura, né, brasileira. A gente geralmente produz o conhecimento científico ali, o artigo, mas a patente, que é onde vai estar esses pontos que a gente está citando, a gente não tem nem na nossa cultura quase acadêmica e nem comum. A indústria brasileira, o industrial brasileiro, ele não tem o costume de ler os artigos científicos para produzir as coisas aqui, entendeu? Esse costume a gente quase não tem aqui. Lá fora, o pessoal da indústria está sempre publicando artigos. Você vê a IBM, a Google soltou uma Nature agora falando do computador quântico, entendeu? A Nature, para quem sabe, é a revista científica de maior prestígio. Todos os cientistas do mundo leem a Nature. Seria fazer uma comparação chula, mas é a Rede Globo das revistas científicas aí. Todo mundo quer estar na Nature, entendeu? E quem publica na Nature é muito lido. E a Google, hein, soltou agora, acho que não foi semana ou semana passada, uma Nature aí falando que eles conseguiram romper aquele lockdown quântico lá, que um cálculo no computador clássico que levaria cerca de 10 mil anos, agora eles fizeram em 3,5 segundos. Tá? Segundos. Então é fantástico essas coisas. É brilhante. Mas quero voltar a falar um pouco das estrelas aí, para nós. Vamos lá. Teve a pergunta do menino, além do tempo de meia-vida, falou da questão do que acontece pós-vida, né, da morte das estrelas. Então, o que comumente pode acontecer quando uma estrela morre? Por assim dizer. Morre no sentido de queimar a sua energia, né? Tá bom. Então, o que acontece é o seguinte: a gente está naquele processo, né, onde a estrela está fazendo a fusão de dois átomos de hidrogênio e um átomo de hélio, e esse processo ele envolve praticamente duas forças, tá? Duas forças. A força gravitacional, que tenta comprimir cada vez mais a estrela, e a pressão interna da estrela, tá? E a pressão interna da estrela, que tenta expandir a estrela. Imagina como se fosse uma panela de pressão, que as paredes fossem moles, uma bexiga, né? E aí o gás dentro da bexiga, se ele esquenta, a bexiga se expande, tá? E aí as paredes da bexiga tentam recuar de volta o gás no lugar. E essas forças na estrela, enquanto está rolando a vida da estrela, elas estão em equilíbrio, tá? Elas estão em equilíbrio. E aí vai fazendo a fusão, elementos mais pesados vão sendo formados, tá? E aí tem duas possibilidades. E essas possibilidades dependem exclusivamente da massa da estrela, tá? Da massa. Se a estrela é uma estrela parecida com o Sol, é uma estrela amarela, tá? Uma estrela, enfim, perto de gigantes que existem no universo, é uma estrela pequena, né? A massa se a massa da estrela é parecida com a massa do Sol, o que vai acontecer? Vai chegar num momento em que todo esse hidrogênio foi queimado, tá? Todo esse hidrogênio foi queimado. Só que a massa dela não é tão grande para formar o elemento ferro. Ela fica ali no elemento carbono, tá? Ela vai morrer ali no elemento carbono. Então, o que vai acontecer? Quando a maioria do núcleo da estrela... Tá ouvindo, Wilson? Acho que cortou aí. Agora, deu uma cortada, travada, mas agora tá para ouvir de novo. Deu uma travada aqui e não tá saindo o áudio não. Não tá saindo o áudio.
Não está saindo. Pessoal, deu uma travada aqui, vamos chamar o Henrique novamente. Valeu aí, Zagato. Tá sem áudio, né? Vamos chamar o Henrique novamente. Aí, Opa, aquele finalzinho que você falou ali estava sem áudio, daí eu desliguei você e liguei de novo. Ah, Deu uma tá. travada, tá? Ah, beleza. Então, olha só, que parte. Então, ela vai começar. Essas forças elas vão entrar em desequilíbrio. Ela vai se tornar uma gigante vermelha, tá? Esse gás mais externo ele se esvai pelo universo e só sobra o núcleo, que é um diamante gigante, tá? Imagina que o núcleo do Sol na sua vida, no fim da sua vida, ele vai se tornar um diamante gigante, tá? Se a estrela tem uma massa muito grande, tá, em relação à massa do Sol, a gente está falando aí de 10.000 vezes a massa do Sol, né? Não, 10 vezes a massa do Sol, 10 vezes a massa do Sol. A estrela tem duas possibilidades do que pode acontecer com a estrela. Ela passa do elemento carbono, tá? E chega até o elemento ferro. O ferro é problemático para uma estrela. A estrela começou a queimar ferro, é o fim da vida dela, tá? Por quê? O elemento ferro, quando você funde dois núcleos de ferro, a energia para fundir é menor, tá? Os dois elementos que você funde no ferro é mais leve do que o ferro. Então ela começa a gastar, ao invés de produzir energia, ela começa a gastar energia para fundir os dois núcleos de ferro, tá? E aí em segundos, mas em segundos mesmo, a massa toda dela se colapsa em um ponto muito denso, tá? E aí ela explode. É o que a gente chama de supernova. Supernova. Ela explode liberando todo o material, todos os elementos que ela formou no seu núcleo, ela libera para o espaço, tá bom? E aí os elementos mais pesados ainda que o ferro, nesse momento em que ela explode, a temperatura é tão alta, tão alta, tão alta, que esses elementos mais pesados são formados logo após a explosão. Por isso que eles são menos abundantes na natureza. Por isso que o ouro é em menor quantidade, o urânio é em menor quantidade, e todos os elementos mais, o chumbo é em menor quantidade, tá? Por isso que você acha menos esses materiais na natureza do que o ferro, do que o hidrogênio, do carbono, tá bom? Basicamente isso. E aí, se ela for muito massiva mesmo, a gente está falando aqui de mais de 10 vezes a massa do Sol, ela não explode, tá? Ela se condensa num único ponto, formando o que a gente chama aí de buraco negro, tá? Basicamente, essa é a evolução aí da estrela. Então, tudo indica que o nosso Sol vai ser uma supernova, né? O nosso Sol, Não, o Sol não chega. O Sol não vira supernova, o Sol vai se tornar uma gigante vermelha. Porque a massa dele é baixa, é pequena, tá? O Sol ele se torna uma gigante vermelha, tá bom? No máximo uma gigante vermelha. O gás mais externo ele se esfria e se esvai, sobra o núcleo na forma de um diamante gigante ali, tá? Mais ou menos do tamanho do planeta Terra, pelos estudos mais recentes aí em astronomia. Deixa eu ler a questão aqui do menino. Com certeza ia ser sobre buraco negro, né? Quando fala nisso. A questão de buraco negro. Quando uma estrela entra a energia dissipada no espaço-tempo atual do sistema solar, ou no espaço-tempo do buraco negro. Não entendi bem o que ele quis dizer, mas eu acho que deve ser alguma coisa do tipo, quando a estrela está virando um buraco negro, deve ser. Eu acho que de certo ele viu alguma coisa sobre próximo ali de buraco negro, o tempo ter um valor diferente devido à supergravidade, sei lá.
Tá. Mas o que Pessoal, realmente acontece é ela virar um buraco negro. Pode tá. falar. O buraco negro, pessoal, ele não perde massa. Assim, na formação dele tá toda a massa da estrela, tá? Tá toda a massa da estrela. Tem uma segunda coisa que acontece que eu esqueci de comentar. Se a massa é altíssima, só que ela não é, assim, está entre a supernova e entre o buraco negro. Você pode formar também uma estrela de nêutrons, tá? A densidade da estrela é muito alta ao ponto dela não explodir, mas ela ainda não tem massa suficiente para se tornar um buraco negro. Então, ela pode se tornar uma estrela de nêutrons. O que é uma estrela de nêutrons? A densidade é tão alta, tão alta, tão alta, que não tem mais elétrons ao redor dos átomos, tá? Só prótons e nêutrons. É uma estrela regida aí por flutuações quânticas, tá? Uma estrela regida por flutuações quânticas. O que são flutuações quânticas? São estrelas em que você não tem os átomos propriamente dito. Seria mais a interação entre os núcleos que está regendo a coesão da estrela ali, tá? A interação entre os núcleos. Se a massa é um pouquinho maior, ela colapsa num buraco negro. Ela colapsa num buraco negro, tá? Quando ela colapsa num buraco negro, toda a massa vai parar no buraco negro, tá? Vai parar no buraco negro. Ela não libera nada para o espaço. Num primeiro momento. Depois, estudos mais recentes vêm dizer sobre evaporação de buracos negros, e aí são hipóteses mais recentes, tá? A única coisa que o buraco negro acho que emite é a radiação Hawking, né? Ainda tem uma coisa, né? O buraco negro emite, né? Mas isso, aí já é o buraco negro, não a estrela mais. A estrela morreu, acabou. Isso né? Virou o buraco negro. Isso aí já é outra coisa. Então essas são as três possíveis mortes para a estrela. Supernova, virar gigante e também virar um buraco negro, né? Digamos, são as três grandes formas de uma estrela morrer. Né? Isso. São as mais isso, basicamente possíveis, isso. Né? As gigantes, pessoal, essas são classificações muito gerais, tá? Porque se você pegar a classificação, assim, entrar a fundo nesse assunto, você vai ter anã marrom, anã branca, você vai ter várias outras. Essas que a gente está comentando aqui são as mais gerais, né, Wilson? São, assim, que acontece com a maioria das estrelas, né? Porque a gente está tentando fazer uma categorização de forma que a gente entenda a evolução do tá? Para onde que o universo vai. Tá? Mas você tem outras categorias também. A anã branca, a anã marrom, tá? São todas subcategorias, por exemplo, do fim do Sol, entendeu? Exatamente. Então é muito complicado você tem mais falar. subcategorias aí também, tá? Existem bastante subcategorias, né? Do que pode acontecer, né? E outra, esses processos podem mudar ao longo dos milhões de anos, né? Não dá para saber bem o efeito final. São previsões observáveis. Outra coisa, Henrique, que a gente podia falar um pouquinho, é sobre a galáxia em si, né? Só para o pessoal ter noção, aquela coisa de que estamos em uma galáxia, que existem milhões de sistemas planetários, onde na nossa galáxia existem estrelas maiores que o Sol, ou não existem. Depois, qual a próxima galáxia mais próxima da gente aqui, que é Andrômeda, né? Dá uma comentada na galáxia, sistemas planetários, né, que são parecidos com o sistema solar. Eu falei para você, pessoal, que uma estrela supergigante, ela chega no momento, né, que ela queimou, e explodiu, é uma supernova, né? Essa supernova, ela é tão massiva que ela libera, quando ela explode, ela libera todo esse material para o espaço, né? Ela vira uma nuvem de novo, praticamente isso, só que agora com elementos mais pesados, tá?
de novo, essa nuvem ela vai começar a se condensar em alguns pontos e a formar novas estrelas, tá bom? E pode ser também que essa estrela supermassiva ela explodiu, liberou material para o espaço, se formou outra supermassiva, só que agora, ao invés de explodir, ela se tornou um buraco negro, tá? Ela se tornou um buraco negro, ela começa a sugar toda a matéria, toda a nuvem de poeira, toda de matéria que tem em volta dela, tá? E aí, essa matéria, por conta das correntes de convecção, né, as diferentes densidades em volta desse material, e por conta da força da gravidade também, a gente está no espaço, não tem conservar o momento angular, essa matéria começa a girar, certo? Essa matéria começa a girar em torno desse buraco negro, e aí, pessoal, ao longo dos milhões, vai se formando as galáxias, vão se formando as galáxias, tá? Com esse material que foi originado das estrelas supermassivas, tá bom? E conforme a galáxia vai evoluindo, ela vai formando esses braços espirais, tá? Que a gente observa na nossa galáxia, na Andrômeda, que é uma galáxia muito parecida com a nossa. Nesses braços também se formam estrelas, tá? E aí você vai ter estrelas com menos energia, não esqueci a palavra, mas estrelas mais tranquilas. Eu gosto de usar essa palavra porque nos braços é que vão Morreu o Henrique. Vamos chamar o Henrique novamente. Deve ser a internet, né? A internet do Henrique aí que deve estar travando. Estava falando sobre a formação das galáxias, como é possível, como que surgem as galáxias, né? E as galáxias surgem a partir das estrelas pesadas. Deu uma travada aí, Henrique. Tive que. Tô falando muito alto, cara? Não, para mim tá tranquilo aqui. Tá tranquilo? Deu uma travada na internet aí. Mas eu comentei que você estava justamente falando sobre a formação das galáxias, né? Que são formadas a partir dessas estrelas que esfriam, tal. Uhum. Aí deu uma travada, daí eu desliguei você e voltei. Né? Pode continuar. A parte do momento angular da nuvem que vai se formando... Já estava travando, já. Isso, estava travando já. Tá. Então, pessoal, a ideia é essa, assim, você tem a gravidade, está atuando, você tem diferentes densidades na nuvem, né? Na nuvem, na matéria expelida pela explosão da estrela. E aí essas diferentes densidades, devido à gravidade, elas vão fazendo vários movimentos, né? Tentando conservar o momento. A formação da galáxia é parecida com a formação da estrela, só que a nuvem é muito maior, tá? E aí a galáxia, como ela tem uma expansão, ela ocupa uma região muito grande, esse movimento, tá? Esse movimento da nuvem tentando entrar para dentro da estrela, tá? Que a estrela tem ou um buraco negro que se formou ali na origem, ela está puxando tudo, tá? Ela está puxando e aí você tem as várias densidades, vai fazendo o movimento de rotação, tá? Vai fazendo o movimento de rotação até que se formam os braços. Os braços nada mais são do que a nuvem tentando entrar para dentro do buraco negro ali, tá? E que fica no centro da galáxia. E nos braços, ainda assim, em regiões muito menores, você tem subsistemas da galáxia, que é no caso do Sol, tá? E no braço da galáxia se formam estrelas, nascem estrelas, tá? E sistemas solares parecidos com os nossos. São vários, né? Na nossa galáxia existem vários, né, sistemas solares parecidos com o nosso, né? Sim. Acho que tá dando uma travadinha aí. Você quer comentar alguma coisa, Wilson?
Não, exatamente essa ideia aí, que era para você comentar sobre a formação das galáxias, como que essa, né, a coisa da estrela, e para chegar na ideia de galáxia e o cara entender um pouquinho da ideia de sistema solar, que são um sistema dos planetários, que vão ficar ali em torno dessas estrelas gigantes, né, os planetas em torno dessas estrelas gigantes. E aí entender que existem outras galáxias, né, além da nossa, e aí o infinito, porque não dá para saber o que mais existe nesse imenso universo, né? Tá conseguindo ouvir aí? Tá tranquilo? Tô tranquilo. Tá, beleza. Você quer comentar mais alguma coisa, geral, sobre as estrelas, a evolução? A gente falou um pouco da origem, né, das estrelas, de como funciona o processo de evolução, da morte, e aí as três possibilidades, a geração das galáxias. A questão dos elementos químicos também se deu uma comentada legal, né? Passou por isso aí. A gente falou sobre a importância, né, de estudar astronomia, de estudar a evolução das estrelas, etc. E tem uma pergunta que o menino fez há um tempo atrás aí, que não deu tempo de comentar, que até estava esperando mais para o final, assim, que era justamente a ideia que ele perguntou o seguinte, que a gente comentou que esse processo de evolução das estrelas, tanto o processo de fusão como fissão nuclear, está dentro ali da teoria da relatividade, você citou a equação do E igual a mc quadrado, etc. O menino perguntou aqui justamente o seguinte, se existe outras teorias mais novas que conseguem explicar outros fenômenos, outros efeitos, além da teoria da relatividade. Assim, se existem teorias físicas mais recentes, mais novas, mais modernas, que consigam dar explicações mais completas sobre alguns fenômenos assim associados a estrelas, por exemplo, etc. Pessoal, a cosmologia a cosmologia, praticamente, a teoria que a gente usa para explicar a cosmologia, fenômenos cosmológicos, é a relatividade geral, tá? É a relatividade geral. É a teoria que hoje fornece todos os cálculos, é a teoria mais precisa que a gente tem, tá? É a teoria que abrange o maior número de fenômenos, tá? Agora, você tem, vamos dizer assim, por exemplo, a estrela de nêutrons. A estrela de nêutrons tem processos dentro dela que ainda carece de teoricar, tá? Então, você tem teoria de líquidos quânticos relativística, né? Então, você vai tentar unir aí a teoria da relatividade mais a teoria de líquidos quânticos, que é a mesma que a gente explica supercondutores, para tentar explicar alguns processos dentro da estrela de nêutrons ali, tá? Mas, a teoria, assim, para explicar a dinâmica do universo, como uma galáxia sente a atração de outra galáxia, o sistema solar é coeso, calcula órbitas, calcula qual Deu é a uma hora de live, trajetória por isso que caiu aqui, eu nem cuidei o tempo aqui. o Tranquilo. papo tá bom, né? Então, aí pode continuar aí, falando sobre a ideia das teorias novas, que a relatividade geral é o que predomina, né? Ainda. Sim, a teoria do Einstein até hoje é a mais precisa. A gente não conseguiu ainda uma teoria mais precisa que a do Einstein para descrever os fenômenos aí em termos de grande escala. Quando eu falo grande escala, são escalas de universo, cosmológicas, tá? Distâncias entre galáxias e tudo mais. Então, eu acho que essa parte de teoria mais nova, assim, talvez que seja, é a ideia de unificação, né, da mecânica quântica com a relatividade geral, que é o que se busca muito, né, mas não tem nada, tem muitos avanços, mas nada generalizado ainda, né?
Você tem o que a gente chama de modelos efetivos, né? Você não tem uma teoria geral ainda. E modelo efetivo é aquele que, por enquanto, está funcionando, mas ele não descreve uma gama muito ampla de fenômenos, tá? E, enfim, basicamente é relatividade geral mesmo. Agora sim, tem uma outra coisa para falar, acho que eu acabei esquecendo. Se eu lembrar, eu volto e comento. Aham. Mas eu acho que dos últimos temas aqui que a gente tinha conversado antes aí, que a gente poderia comentar um pouquinho, que inclusive me chamou bastante atenção, porque a USP disponibilizou um livro gratuito esses dias agora, que é sobre astrobiologia, né? Eu tinha comentado com você, né, que a gente podia comentar um pouquinho com o Aham. pessoal, porque sempre as pessoas perguntam muito para mim, mas já descobriram se existe vida em outro planeta, coisas associadas assim, sabe? Então, acho que esse termo aí da astrobiologia é um termo bastante interessante que sempre surge quando a gente fala um pouco de universo, cosmologia, né? Além de entender os elementos, beleza, os elementos químicos estão lá na estrela, os mecanismos de transferência de energia estão lá, fissão, fusão, luz, radiação, tal, beleza. E a questão da vida em outros planetas, né, que está associado um pouco a essa astrobiologia. O que você consegue dar uma explanada nisso aí? Aí, Opa, o que a vamos gente... lá. Então, quer dar uma comentada aí, sim? Depois a gente fala sobre os ETs, o que surgiram ou não surgiram. Esse é um assunto bastante assim, né? Tem toda uma galera aí da conspiração, né? Se perguntando se os ETs já não vivem entre a gente, coisas do Aham, tipo. Mas, enfim, vamos ao que a ciência fala, ciência, né? exato. A palavra que eu acho que é sempre se apegar ao método científico, né, das coisas, dos estudos, né? E da astrobiologia, pessoal, o que a gente pode falar é o seguinte: o único modelo de vida, de forma de vida que a gente conhece é o nosso, tá? É o único. Não tem, a gente não conhece outro. Só conhece o que tem na Terra. E aí, basicamente, a astrobiologia, o que ela faz é se perguntar como surgiu a vida na Terra, tá? E tentar buscar lugares no universo, buscar locais, outros planetas, em que as condições sejam semelhantes às nossas, tá? Semelhantes às nossas. Então, o que era a Terra no começo, né? Há 4,6 bilhões de anos atrás? O que era a Terra? A Terra é resquício da nuvem de poeira que formou o Sol. Conservou lá o momento angular no Sol, depois a matéria rochosa, carbono e outros elementos ao redor do Sol teve várias concentrações ali de matéria, né, por conta da conservação de momento angular e coisas do tipo, formou-se os planetas. Tá? E aí a Terra era algo que não tinha atmosfera, extremamente hostil, extremamente quente e meio mole, assim, no sentido de que ela não era completamente sólida, tá? Então era um ambiente extremamente hostil há 4,6 bilhões de anos atrás, tá? Nesse planeta hostil, ele foi esfriando ao longo do tempo, o tempo vai passando, o planeta vai esfriando, forma-se a crosta terrestre, tá? Forma-se a crosta terrestre, e aí a gente está falando aqui da ordem de bilhões de anos, tá? 2,5 bilhões de anos, 3 bilhões de anos se passaram, e a matéria quimicamente interage, né? Então você tinha basicamente você teve um grande acúmulo de oxigênio na atmosfera depois de 2,5 bilhões de anos aí, né? Que se passaram. Esse acúmulo de oxigênio na atmosfera formou a nossa atmosfera. Por conta do magma e do material ferroso que a Terra é formada, formou-se também, e devido ao movimento da Terra, né, de rotação,
você tem a formação da magnetosfera, que protege a Terra contra os ventos solares, protege a nossa atmosfera contra os ventos solares, coisa que, por exemplo, não aconteceu em Marte. Marte é um planeta deserto porque ele não tem magnetosfera, tá? Então, essas condições, essa proteção que aconteceu na Terra, tá, é tão especial, ela possibilita aí a água se condensar, porque a temperatura cai bastante, cai abaixo dos 100 graus, tá? A água se condensa. A água se condensando, mesmo assim, fora da atmosfera, era um ambiente. Então, a vida, a química acontece dentro da água, moléculas orgânicas começam a interagir, tá? E assim que a vida na Terra começa, tá? Pelo menos é o que o pessoal da astrobiologia aí tem estudado e tem verificado. Juntamente com o pessoal da paleontologia também, da geologia, tá? Aquelas bases que tem nos polos terrestres para estudar geleiras muito antigas, para estudar em área vulcânica, para estudar material vulcânico, é tudo se perguntando como é que a vida se originou, como é que a vida começa aqui no planeta Terra, para estudar os primórdios do planeta Terra. E a vida evoluiu. Mas fica a pergunta assim, né? Quais são as condições, né? Você tem uma distância da Terra ao Sol, você tem um tamanho de planeta, tá? Todas essas são condições aí necessárias para o surgimento da vida na forma que a gente conhece. Existem outras formas? Pode ter, mas a gente não sabe. A gente está se pautando pelo que a gente conhece, pelo que aconteceu no nosso planeta, tá? Então, você tem que pensar no seguinte. Primeiro, é uma distância razoável da estrela para que a atmosfera não seja hostil, igual é a atmosfera de Vênus, por exemplo? A atmosfera de Vênus é muito parecida com a da Terra, ele tem magnetosfera, só que é o verdadeiro inferno, tá? Se eu fosse escrever um capítulo da Bíblia, eu diria que Vênus é o inferno. Porque lá é o verdadeiro inferno, tá? Ali não tem condições de vida. A temperatura é altíssima, tá? Apesar de ter todos os elementos muito parecidos com o da Terra, a temperatura é altíssima, a água evapora, não tem condição de desenvolver o mesmo ecossistema, né, primordial para que ocorra a vida igual foi na Terra. Se você se afasta um pouco, você vai para Marte. Marte tinha uma atmosfera no passado muito parecida com a da Terra, tá? Mas ele não tinha magnetosfera. O núcleo dele se solidificou muito, tá? O núcleo dele se solidificou muito e ele perdeu a capacidade de gerar um campo magnético, tá? Que protegesse a atmosfera do Sol. Então, a atmosfera dele foi varrida por vento solar. Hoje, a gente procura vida em Marte debaixo do solo. Acredita-se que talvez debaixo do solo exista água solidificada. E onde tem água pode ser que aconteça vida sim, tá? Outros candidatos no sistema solar são as luas de Júpiter. Tem uma lua de Júpiter que é gelo puro, tá? E uma camada de gelo muito espessa. Só que, como a camada de gelo é muito espessa, pode ser que abaixo dessa camada de gelo exista água líquida. E lá embaixo, sim, pode ser que exista vida, tá bom? Então, são todas as perguntas que a gente se faz. Então, que a gente conhece. Uma distância do planeta, ter magnetosfera, ter atmosfera. Essa atmosfera é de oxigênio? Porque, por exemplo, você pega Plutão, a atmosfera dele é feita de metano. Você tem rios de metano, então, como é que vai dando um rio de metano? É gás de cozinha. Imagina, você jogou uma faísca e explode um planeta. Né? Algo do tipo. Então, é muito complicado. Então, assim, se perguntar em termos de astrobiologia, se perguntar quais são as condições da Terra, tá? É olhar para dentro, para si, para poder olhar para fora. É isso aí. Então, depois no link do vídeo, vou colocar o link para o download direto desse livro que a USP está disponibilizando.
que é justamente sobre astrobiologia. É um livro que foi disponibilizado geral, assim, para a galera poder baixar e dar uma lida, que fala justamente sobre isso, né? A origem da vida, que é entender como que a vida surgiu, como foi formada aí a partir dos elementos básicos, iniciais. Então, é um termo que está bastante em alta, porque a NASA andou comentando bastante sobre astrobiologia, que eles estão estudando bastante essa questão da astrobiologia. E é isso, quando a NASA estuda, quando a NASA comenta, ganha uma repercussão bem grande, né? Principalmente ali por volta de 2015, quando a NASA estava fazendo ali em torno de 50 anos, acho que é 2015 a NASA fez 50 anos. E aí surgiu bastante coisa sobre a astrobiologia, que era uma vertente forte lá dentro da NASA do estudo da origem da vida. E tem gente que acha que a astrobiologia... Uma coisa que a gente também se pergunta depois a gente olhou para dentro, a hora que a gente vai olhar para fora, onde a gente vai olhar, né? Bom, de novo, a gente continua se perguntando o que é que aconteceu com a gente. Então, o nosso sistema solar está localizado na Via Láctea, né? É uma galáxia espiral, é uma galáxia que, vamos dizer, ela é estável. Lembrei a palavra até agora que me faltava, são estrelas estáveis igual ao Sol. A Via Láctea é uma galáxia estável, né? Ela já está com os braços espirais todos formados. Então, vamos dizer assim, você tem uma certa tranquilidade na galáxia. E onde está o Sol? O Sol está mais ou menos entre a região no meio do braço, entre o centro e o extremo da galáxia. Essa região é uma região privilegiada, porque enfim, é uma região tranquila, vamos dizer assim, de eventos cosmológicos. Você não tem influência direta do buraco negro que está dentro da galáxia, onde a atividade de estrelas e geração de estrelas e explosões é muito alta. É uma região tranquila. Nessa região onde está o Sol, se formou o Sol, que é uma estrela amarela, também estável, que já queimou metade aí da sua vida, né? Que já queimou metade da sua vida. Agora eu entendi o que o aluno quis dizer. Metade, como é que a gente calcula metade da vida do Sol, né? Tá, beleza. Entendi o que ele estava querendo perguntar agora. Me desculpe. Agora que eu entendi sua pergunta, né? Mas vamos lá. Então, o Sol, ele já queimou a metade da sua vida, vai ter mais algum tempo aí para queimar, tá? Deixa eu ver, eu anotei aqui em algum lugar, porque qual é esse tempo? 5 bilhões de 4,5 bilhões de anos aí que o Sol vai queimar de vida, né? Então tem muito tempo de tranquilidade. Aí tem uma estrela amarela pequena que não vai explodir, que não vai ter um evento cósmico, que não vai virar um buraco negro, que não tem muita atividade, não tem muita em volta dessa estrela. Você vê a Terra é um planeta pequeno em relação a essa estrela, está numa distância onde você tem a magnetosfera, onde você possibilita a atmosfera. Atrás da Terra tem Júpiter, que tem uma influência grande sobre todos os corpos rochosos. Então, ele faz uma proteção gravitacional em relação à região interior de Júpiter, né? Tem uma certa proteção gravitacional dos corpos rochosos que estão de fora. Por exemplo, um corpo rochoso atingiu a Terra e levou os dinossauros à extinção, né? Então, você tem que estar numa região protegida, gente, tá? E essa região é muito especial, é difícil de se encontrar por conta de todas essas variáveis, tá? Então, quando você olha para fora, é isso que a gente está procurando no fundo, tá? Olhar para outra galáxia igual a nossa, olhar para outra estrela igual a nossa, olhar se tem planetas gigantes mais externos e planetas menores mais internos, tá? É basicamente isso que a gente faz. É isso aí. Legal. Quer falar mais alguma coisa, Henrique? Mais uma.
Eu acho que uma próxima live aí que a gente fizer aí, a gente pode falar sobre a teoria do Big Bang, né? A teoria do modelo padrão. É um assunto que Ah, muita gente fala bastante, pergunta bastante, né? Sobre. tá, não, com certeza. É uma área que eu gosto bastante do modelo padrão e unificação das forças. Aí eu tenho, na verdade, o meu trabalho aí, o que eu fiz no doutorado é um pouco nesse sentido e também publiquei um artigo aí de unificação de forças, né? Então, é uma área que eu caminho com bastante facilidade, na verdade. Gosto muito de falar Bacana. também. Então, vamos marcar E depois eu queria uma agradecer ao próxima aí. pessoal, não sei se já está encerrando, mas eu queria agradecer muito o pessoal que nos Uhum. assistiu. Me desculpar desde agora se eu não entendi alguma pergunta, se não ficou alguma coisa muito clara. Estou disponível nas redes sociais, se você quiser me perguntar em algum outro momento, fazer um Fala do seu canal aí bate-papo, também. comentar alguma coisa, eu tiver alguma questão que ficou esclarecida. Pode falar do seu canal aí também, que você está publicando lá as videoaulas. Fala pro pessoal aí. Tem Ah, bastante legal. professor assistindo Pessoal, eu aí, tenho. professor. Tá bom. Atualmente, né, por causa do momento que a gente vive, eu não consegui financiamento para continuar minhas pesquisas e eu acabei na área. Sou professor agora de ensino médio e ensino fundamental, né? Continua a pesquisa nas minhas horas vagas, mas como professor de ensino médio fundamental, eu também assumi muito essa responsabilidade e com muito gosto, né? Porque eu acho que o futuro do país começa na educação de base. E se a gente não fazer uma educação de base com qualidade, levando todo esse discurso da ciência e a importância da ciência e mostrando por que é importante se fazer ciência para os alunos, cada vez mais a gente vai ter menos cientistas, né, formados e se interessando por ciência, por física, pela química ou bons engenheiros, né? E vem toda aquela conversa que a gente teve sobre o desenvolvimento de tecnologias próprias e o desenvolvimento da indústria brasileira, nossa própria indústria. Nesse sentido, eu faço um esforço grande, então eu tento publicar meu próprio material, eu tento desenvolver aplicativos interativos no GeoGebra, no MathT, tá? São todos aplicativos que eu uso nesse momento ainda mais de pandemia, onde as aulas têm que ser todas remotas, né? Eu uso todos esses aplicativos, eu uso esse recurso, consigo fazer a física e a matemática, luto pelo menos para isso, né? Não vou dizer que eu consigo, mas pelo menos meus alunos demonstram uma certa satisfação. É, Fazer a física e a matemática ficar mais visual, mais palpável, menos complicado, tá? Tento fazer dessa forma. E aí criei um portfólio meu como professor, lutando por uma educação STEM, que é integrada em ciência, tecnologia, matemática e engenharia, tá? Criei um portfólio. Eu tenho um site que deixa eu só dar uma olhada aqui de cor, tá? Mas só um Acontece. minuto. Deixa eu só ver aqui. Só um minuto. É o site do Google. Me siga no Facebook, professor Henrique Brito Brentano no Facebook, minha página no Facebook. No Instagram @HB_Brentan, tá? E eu tenho uma página pessoal que aqui, ó, sites.google.com/HB Brentan, tá? /HB Brentan. Ali eu tenho muito material, eu disponibilizo tudo gratuitamente para professores de ensino fundamental e ensino médio, ou professores de vinho, tá? Tento esclarecer todas as dúvidas aí e, enfim, basicamente é isso. Legal. É bem bacana lá as videoaulas. Eu vi lá as videoaulas, o GeoGebra, para quem dá aula e usa, né, quer usar o GeoGebra.
tem uns tutoriais bem interessantes lá que ajudam o pessoal. Então, como tem bastante professor que está assistindo aí, colegas meus da física, que trabalham em escola, faculdade, etc. Então, pessoal, depois eu vou colocar o link também, quando eu publicar o vídeo lá no YouTube. Aí eu vou botar o link certinho, tá? Do site, vou pegar e colocar. Facilita para o pessoal entrar aí também. Certo? Tá ouvindo aí? Tá conseguindo ouvir aí? Tá saindo o som aí? Será? Acabou, tá sem áudio. Acho que o Henrique não tá ouvindo aí, tá ouvindo? Tá sem áudio. Acho que tá sem áudio aí, né, Henrique? Vou chamar ele novamente aqui. A gente só dar um tchau aqui. E já finalizar. Acho que tava sem áudio aí, Henrique. Rádio. Não, acho que eu tava falando com você, não sei se você tava ouvindo. Acho que o meu tava sem áudio, sei Ah, lá. tá Eu travando tava falando que eu aqui, vou... cara. Por quê? Eu tinha falado que vou colocar, quando eu publicar o vídeo aqui da live no YouTube, vou colocar seu site lá, né, certinho, para facilitar para o pessoal entrar. Vou Ah, compartilhar com meus colegas, que são professores e alunos, etc., para dar tá bom. o pessoal poder facilitar a visualização. Mas queria agradecer aí pela participação, cara, pelo esforço, pelo apoio. Falar que é bom te ver, a gente se conheceu em 2012, né? Tava fazendo mestrado, eu acho. 2012, faz um tempinho, né? Isso, é. Tá Eu sem e o áudio. Wilson, a gente fez mestrado, uma parte do mestrado, de muito estudo juntos e muitas histórias. Mas é isso aí, quando você precisar de alguma coisa aí também, só dá um alô aqui pra gente, avisar, que a gente corre atrás aí. Oi? Quando você precisar de alguma coisa aí também, é só dar uma avisada aí que a gente corre atrás aí. Qualquer coisa, a gente está disponível aqui na faculdade, aqui em Dourados também. Só dá um alô, que a gente está à disposição. Acho que está sem áudio aqui. Tá dando tchau pro pessoal aí. E a parte. Deixa eu mandar de novo aqui o convite. Acho que a internet está caindo muito. Tava sem áudio, Henrique, tava caindo muito, tá travado. Tá me ouvindo agora, Wilson? Agora acho que vai dar. Eu tinha falado, não sei se você ouviu, que se precisar de alguma coisa aqui da gente em Dourados, estamos sempre à disposição. Na hora que quiser vir para cá, passar a pandemia, dar um rolê de moto, pode descer para cá, cara. Tem pouso garantido aqui. Opa! Opa, cara, obrigado, hein? Certamente a gente vai marcar esse rolê histórico aí, e ainda não aconteceu. Então, mas Essa passeio histórico aí de moto que a gente tem falado desde 2012. então, desde 2012, né? Tem que acontecer. Acho que essa internet não tá legal hoje, cara. Tá travando muito. Acho que a internet não tá legal hoje, tá travando muito.
tentar mais uma vez aí, cara. Não consegui finalizar esse negócio aí. E aí, pessoal, quem tiver mais dúvidas sobre os assuntos discutidos aí, pode estar mandando para mim Aqui por inbox, pode estar mandando para o Henrique, que a gente vai estar respondendo aí. Falando que essa internet hoje está difícil, né? Tá meio capengando aí, mas Tá. ainda bem que travou mais agora no final, né? Na hora de dar tchau, porque na hora da live até que foi tranquilo. É verdade. Né? Cara, não sei se você está ouvindo aí, mas aqui tá travado de novo. isso aí. Na semana que vem, pessoal, nós vamos ter uma live bem interessante também. Fiquem ligados aí que até quarta-feira estarei divulgando quem será o convidado da live. Estarei divulgando o horário, provavelmente vai ser às 17 horas novamente. E aí nós estaremos falando durante a semana sobre quem será o próximo convidado. Opa, Viu, acho que cara? Tá agora foi, travando. hein? É. Falei, pô, bem na hora do cara dar tchau, tudo tá travando, não deixa Tá. o cara dar tchau. Mas beleza, cara. É isso aí. A gente vai mantendo contato aí, Henrique, trocando uma ideia. Vamos marcar outra live mais pra frente aí. Aí, Beleza, cara. agradeço aí de coração a participação, cara, a dedicação aí. Fico feliz que você está trabalhando bastante lá, o material de qualidade está produzindo. Isso aí. É bom ver os colegas aí deslanchando aí, trabalhando e é bem legal. Beleza. Beleza? Falou, Henrique. Abraço, cara. Tchau. Valeu.